7. Enamoraram-se. Ficaram se conhecendo bem. A princípio uma palavra ou outra. Depois ele parava mais tempo para conversar com a morena linda. Ele se apaixonou por ela. Trocaram juras de amor, da janela para a rua, da rua para a janela. O amor não tem fronteiras, nem formalidades, nem preconceitos. Mais tarde, ela me contou que pensou muito antes de corresponder ao namoro do inimigo do cunhado. Depois teve essa ideia. Que mal havia em falar com o adversário político do cunhado se não tinha nada com política? O namoro foi indo, foi indo. Ele pediu a um amigo que fosse falar com meu pai. Eles se amavam e queriam se casar. Antes de dar qualquer resposta, meu pai chamou Nicota e perguntou se era verdade que se namoravam às escondidas e queriam se casar. Ela confirmou tudo. Sim, era verdade. Pedro Amando de Barros era boa pessoa, o Pedrinho que ele conhecia bem desde pequeno. Será que você e sua irmã vão continuar amigas? Eles nem se cumprimentam. Nicota contou que o namoro durava 2 anos. Não tinha culpa da política ser assim, e não ia sacrificar seu amor pela bobagem da política. Foi assim que minha irmã deixou a casa dos Cardoso, para namorar, noivar e marcar a data do casamento. Eu via todos os domingos Pedrinho chegar, cumprimentar e passar toda a tarde lá em casa, conversando com Nicota. Jantava, ficava mais um pouco e ia embora. Enquanto noivavam na sala, eu chamava uma das negrinhas que ajudava na cozinha, usava os vestidos de mamãe, calçava sapatos de salto alto, me abanava com um leque e desfilava diante da negrinha, que ficava de boca aberta, encantada. Quando Guiomar vinha da fazenda 3 Barras passar uns dias lá em casa, trazia as crianças que já estavam crescendo. Eu chamava João e comandava os 3. Mamãe dizia que eu era insuportável, uma espécie de abelha mestra numa colmeia. Só gostava de brincar com meninos. As bonecas que eu ganhava, dava-as todas e fazia a alegria das outras meninas. Gostava de subir em árvores, tirar os sapatos e andar nas enxurradas, brincar de armar barraca e esperar os índios. Eu dirigia toda a meninada, e mamãe suspirava. Meu Deus, essa menina só brinca com meninos, que brincadeiras bobas. Eu não achava bobas, inventava outras ainda mais bobas. Um dia eu era vaca, outro cachorro, outro dia cavalo ou gato. Imaginava cenas que fariam inveja ao Walt Disney do cinema. Hoje eu sou o cavalo Rocinante. Vamos brincar de Robinson Crusoe. Vamos construir uma barraca e viver dentro dela. Alguém tem que ser Sexta-feira. É Osvaldo. José é muito pequeno e só pode ser o papagaio. João então fica o macaco. Não quero ser macaco, gritava João. Então qual outro bicho havia na ilha? Assim passávamos o tempo e a infância. Doce e inocente infância. Nicota teve que se casar em São Paulo. O casamento foi realizado em casa dos Martins Costa, à Avenida Paulista. Dona Maria Elisa Martins Costa, irmã de Pedrinho, fez questão de oferecer a festa. Todos os parentes compareceram, menos o casal Cardoso de Almeida. Não fui também, nem sei onde fiquei. De volta a Botucatu, após a viagem de núpcias, meus pais ofereceram um jantar para os parentes e amigos. Creio que tiveram vaga esperança de que Armindo Cardoso também fosse, mas ele não apareceu. Só apareceu Eutimia. Então meus pais perceberam com certa melancolia que as filhas estavam separadas pela política. Durante todos esses anos, as 2 irmãs foram de magnífico comportamento. Continuaram amigas, uma visitando a outra, beijos e abraços, nenhuma palavra indiscreta. Depois, cada uma voltava para a própria casa e nada comentava. Os maridos nunca proibiram a amizade entre as 2. O mais admirável foi o procedimento de meus pais, a maneira como conseguiram manter esse conjunto de atitudes e reações, numa cidade tão pequena, entre mexericos de toda a espécie, entre genros inimigos implacáveis. Durante esses anos, nunca houve um mal-entendido entre elas. Um fulano disse ou cicrano falou. A amizade foi sempre a mesma.
talvez mais robustecida pelo fato de seus maridos serem inimigos políticos, elas que sempre odiaram a política. Raras vezes íamos à fazenda Três Barras, onde moravam Guiomar e o marido Zico. Para se ir lá, eles mandavam o trole puxado por 2 mulas muito bonitas, um cavalo para meu pai, outro para mim. Quando eu chegava a cavalo, o trole correndo ao lado era como se chegasse ao paraíso. A fazenda era localizada debaixo da serra. O caminho era lindo, as árvores muito altas, a sombra da mata fazia bem e eu voltava quase ao sertão onde nasci. A casa da fazenda não era grande, mas havia quartos para todos. Logo atrás da casa começava o pomar com muitas figueiras e produziam figos esplêndidos. O cafezal era imenso e ia até o sopé da serra de um lado, do outro perdia-se de vista. Eu brincava com os filhos de Guiomar e com Rosa Preta. Fazíamos lindos passeios. No tempo das mangas, via-se o pomar com mangueiras carregadas. Às vezes os galhos se quebravam com o peso. Escolhíamos, comíamos ali mesmo, o caldo escorrendo pelas mãos e pelos vestidos. Os colonos vinham na boca da noite, com sacos de estopa ou cestas, que enchiam e levavam mangas de várias qualidades. Era uma fartura de assustar. No tempo do milho verde, havia sopa todas as noites, com grelos de aboboreira e caldo de limão, raminhos de cambuquira. As sobremesas eram variadas. Mangarito com melado, leite com farinha de milho tostada, queijo fresco com doce de mamão, melado com farinha de mandioca torrada, todos os produtos fabricados na fazenda. Guiomar e o marido pretendiam continuar fazendeiros. Gostavam de lidar na terra, de plantar e ver fartura de tudo. Quando os filhos precisassem de estudos, pensariam de que modo resolver o assunto. Ensinavam as primeiras letras, e Osvaldo já sabia ler. As manhãs eram lindas, o gado de pelo lustroso por causa do bom trato e da fartura dos capins variados, as frutas suculentas. Fabricavam requeijão delicioso e, como meu cunhado apreciava bons pratos, fazia picles em sua casa. E doces de frutas, de todas as frutas. Na despensa havia fileiras de latas de sequilho, de pão e biscoitos, além dos queijos, do doce de manga, de goiaba, de batata doce, de mandioca. Um dia, tudo isso acabou. A florada do cafezal estava uma beleza e todo o cafezal perfumado. O casal saiu a cavalo, ela montada à amazona, o marido ao lado. Foram visitar o cafeeiro florido. Ele pronunciou essas palavras: com a venda do café este ano, pagaremos as dívidas ao banco e a fazenda será nossa para sempre. Veja que beleza! Já viu florada igual? Pararam os cavalos, ele e Guiomar puxaram os galhos cobertos de flores com uma carícia. Guiomar, na plenitude da beleza e da mocidade, tão feliz, não teriam mais dívidas, dormiriam tranquilos. Bem tranquilos. Mas quem pode deter a força do destino? Na noite desse dia, desse mesmo dia, com o frio intenso, era julho. Tudo findou para eles. A geada foi terrível. Os cafezais amanheceram queimados, esturricados. Entregaram a fazenda aos credores. Nada havia a fazer. A mudança foi alguns meses depois. Despediram-se dos colonos em lágrimas. Ela foi se despedir das árvores que havia plantado e de uma figueira com um tronco tão grande que várias pessoas de mãos dadas não abraçavam. Ela contava que todas as pessoas que visitavam Três Barras deixavam seus nomes feitos a canivete no tronco da figueira enorme. Lá estavam também as datas dos nascimentos dos 2 filhos e a data da chegada deles a Três Barras. Guiomar e os 2 filhos foram morar conosco na cidade. Meu cunhado seguiu para São Paulo em busca de emprego. Eu não percebia bem o seu drama, brincava com os sobrinhos, inventava novos divertimentos para eles. Guiomar teve então uma menina, Alice. Fraca, até para chorar não tinha forças. Nasceu em nossa casa. Com esses contratempos, Guiomar ficou muito magra e doente. Doente por causa das preocupações e dos novos encargos. Não sei quanto tempo ficaram em nossa casa,
mas as despesas e o trabalho aumentaram para meus pais. Todas as tardes, quando eu chegava do grupo escolar, ficava rodeando Mã e esperando o creme de aveia que ela fazia para Guiomar. Mã colocava o resto num pires. Esse é de Duca. Eu saboreava aquele mingau, achava uma delícia. Levou tempo para que Guiomar se recuperasse do parto e do choque frente à pobreza. Ficou magra e triste, com olheiras fundas, ela que era o próprio vício e a beleza. Nem cremes de aveia, nem carinhos, nem a filha única que já estava começando a balbuciar tiraram Guiomar da tristeza profunda que a abalou. Foi sofrimento para nós também. Mamãe teve que arranjar mais pensionistas. Cedeu o quarto da frente que dava para o largo para Guiomar ficar com as crianças. Agora eram 3. Mamãe e papai foram para o quarto do fundo e puseram lá uma cama para mim. Meu cunhado Zico, José Augusto de Souza Fleury, antes alegre e brincalhão, tornou-se de repente sisudo e velho. Vinha uma vez por mês visitar a mulher e os filhos, enquanto em São Paulo esperava emprego. Mais ou menos nessa época, instalaram um cinematógrafo na cidade. Eu me lembro que Guiomar e Eutimia foram juntas assistir, e a sala de projeção era no mesmo teatro onde em cima havia o salão de baile, tudo no mesmo largo empoeirado. Guiomar veio toda encantada, e ainda na porta de casa disse à mamãe para assistir ao cinematógrafo. Mamãe, o mar é perfeito, que é igual ao verdadeiro. Parece o mar mesmo, não é, Eutimia? A gente vê as ondas que vão e vêm, igualzinho. As duas se encantaram com a fita do cinematógrafo. Mamãe e papai duvidaram que o mar fosse tão parecido com o mar verdadeiro, mas dias depois foram ver a maravilha e também amaram. Quando recebi o diploma do grupo escolar, fiz a pedido da professora Dona Inês, que residia em nossa casa, um discurso de despedida. Percebi a preocupação de meus pais. Não sabiam o que fazer de mim. Não havia escola superior na cidade. Eu não podia ficar sobrando em casa. Confabulavam, trocavam ideias, sussurravam e esperavam. O marido de Guiomar veio um dia buscá-la. Arranjara emprego em São Paulo, no Banco de São Paulo. Parece que começou como caixa, depois subiu de categoria. Alugou uma pequena casa na rua Veiga Filho e instalou a família e Rosa, a empregada. Nossa casa ficou vazia de repente. Eu sem fazer nada, meus pais sem saber o que fazer de mim. A outra irmã, Nicota, casada com Pedro Amando de Barros, teve gêmeos. Morava numa casa não tão longe da nossa, e todas as tardes ia para lá olhar os pequenos. Nessa época, a política fervia entre cardosistas e amandistas. Os dois partidos se enfrentavam e lutavam arduamente. Nós éramos neutros e tínhamos o privilégio de frequentar as duas famílias, assim como os dois clubes. Os amandistas construíram o Clube 24 de Maio, que se inaugurou com bailes, festas e mesas de jogo. Não me lembro da noite da inauguração. Talvez eu não tenha comparecido, mas com certeza foi festa de marcar época. Cada partido político tinha um jornal, e de certo na manhã seguinte o jornal dos Amando trouxe vasta notícia. Inaugurou-se com grande pompa e brilho o melhor clube da cidade. As mais distintas famílias compareceram, e o baile se prolongou até a madrugada. Quando o partido cardosista perdia a eleição, havia vaias, apupos e até rojões de apito para ridicularizar o adversário. Os fio-fio prolongavam-se pela noite toda. Quando os amandistas perdiam a eleição seguinte, era a mesma vaia, os mesmos rojões e as mesmas esporas tinindo, os chapéus novos e as botinas de elástico da caboclada. E os fio-fio enchiam a cidade. Meus pais, entre dois fogos, continuavam quase insensíveis ao que se passava. Um ano, os Cardoso chegavam em nossa casa e diziam: afinal, ganhamos a eleição. Meus pais davam parabéns e desejavam felicidades. No período seguinte, apareciam os Amando e proclamavam: afinal, ganhamos a eleição. Serenamente e tranquilamente, também recebiam parabéns e os votos de felicidades de meus pais.
Diplomatas sem ser diplomatas, sem nunca ter estudado as sutilezas da diplomacia, nem desejar saber os segredos e os fingimentos da política. Entre avanços e recursos, viveram com serenidade e muita complacência. Talvez no íntimo reprovassem, talvez até dissessem, que tolos, mas nunca deixaram escapar palavras que ferissem esse ou aquele. Alheios e tranquilos, deixaram que tudo passasse. As noites eram sossegadas na casa do largo. As professoras se recolhiam mais cedo. Minha mãe costurava. Eu conversava com papai. Sentados ao lado um do outro no sofá de palhinha, eu perguntava: lá em Sorocaba eram também politiqueiros? Conte alguma coisa. Ele narrava fatos, contava piadas e eu acabava adormecendo em seu ombro, desejando ouvir sempre mais. Todas as tardes aparecia Miss Brown, da escola metodista. Mamãe contratou-a para aulas de inglês. Ela era angulosa, alta e feia. Dizia, mostrando os dentes enormes de cavalo: "Good evening, how do you do?" Eu respondia em voz bem alta para que todos ouvissem que eu falava inglês muito bem. "Good evening, Miss Brown, how do you do?" Sentados ainda à volta da mesa comprida da sala de jantar, palitando os dentes, os pensionistas ficavam admirados e falavam: "Ela já sabe inglês." Entrávamos na sala do cartório, deserta a essa hora, e diante de uma das mesas eu lia e respondia o que ela perguntava, olhando as figuras do livro e bocejando. Papai sempre gostava de música e contava que tocava flauta, violão e trombone. Tocara na banda de Sorocaba quando moço, os moleques correndo atrás. Queria que eu também estudasse música e descobriu um sapateiro italiano que ensinava bandolim. Contratou o seu Giacomo 2 lições por semana. E João também quis estudar. Compraram bandolins para nós, e nas terças e quintas íamos cada um com seu bandolim debaixo do braço tomar lições com seu Giacomo. Ele tinha bigodes pretos e lustrosos, falava com voz forte, e os bigodes subiam e desciam, e eu observava os movimentos dos bigodes e não olhava para João, para não cair na gargalhada. "Senhorinha, dê um dó." Eu dava um mi. A voz crescia o tom. "Dó, dó." Eu, desajeitada, a palheta escapando dos dedos, tocava mi, mi. Ele logo se aborrecia. "Vou falar com su papai, senhorinha Maria. Peço um dó, vem mi. Que coisa!" Afinal, eu acertava e ele ria contente. Depois das aulas, João e eu atravessávamos a cidade e voltávamos para casa, os bandolins sob os braços e as cabeças cheias de bemóis e sustenidos. João depois me contava que vivia sonhando com as notas que se perseguiam valentemente. O dó atrás do ré, o mi feito louco correndo para alcançar o fá. O sol e o lá de mãos dadas, querendo alcançar o si. Eu chorava de tanto rir e perguntava: "Será que alcançaram o si?" Ele respondia: "Qual nada. Resolveram todos se juntar e correram atrás de mim. Quando já iam me pegando, veio seu Giacomo, que gritou com as notas e pediu que não perseguissem o bambino. Aí acordei." Ele ria e eu ria, com gosto, com vontade, com alegria. Éramos crianças que corriam, saltavam, brincavam e aprendíamos música se quiséssemos. Ninguém recriminava: "Não corra, não grite, não pule." Crianças que trepavam em todas as árvores, mesmo as mais altas, e ficavam balançando lá em cima para ver se o galho aguentaria. Crianças que comiam todas as frutas e atiravam os caroços na cabeça dos galos que estavam correndo atrás das galinhas. Crianças que tinham liberdade e ensejo para aproveitá-la. Como João nunca acertou, deixou as lições de bandolim. Seu Giacomo quase perdia a paciência. "Bambino, bambino." Tomava o bandolim de João entre as mãos, passava a palheta entre os lábios e soluçava: "O sole mio." Olhando para cima. Os dedos dele tremiam para dar mais ênfase. Meu dedo escorregava e eu tentava de novo.
Quando ia perdendo a paciência e começava a gritar, a filha vinha lá de dentro, muito calma e gorda, recriminava o pai. Papá! Sentava-se no banco baixo do sapateiro e tocava. Suas mãos eram bonitas, os dedos longos. Ficávamos encantados. Ela voltava para dentro e ficávamos lutando, o professor e nós dois, com fás e rés. Quando João deixou as aulas, continuei estudando sozinha, e um dia consegui, com esforço e muito boa vontade, tocar o solemio, para a alegria de meu pai. Assim, na cidade de Botucatu, onde não haviam escolas nem professores de língua ou de música, consegui deixar a cidade, entendendo inglês e tocando bandolim, que mais tarde troquei por violino e piano. Minha irmã Eutimia quis me ensinar a bordar, mamãe quis me ensinar a costurar. Ao lado de minha irmã eu ficava 1 hora lutando com a agulha e com a linha. No fim, me queixava. Estou com dor de cabeça. Ela falava fingindo-se zangada. Você inventa dor de cabeça, mas o que você é? Preguiçosa. Assim não aprende nada. Com os dedos espetados pela agulha, eu respondi que não gostava de bordar. Mamãe já havia desistido de me ensinar a costurar e percebi que as duas ficaram preocupadas comigo. O que você quer aprender? Não sei ainda, respondi. Percebi que se entreolhavam tristes e até assustadas. Eu não costurava, não bordava. Isso numa época em que todas as moças aprendiam a costurar seus próprios vestidos e teciam lindos bordados. Meus pais, reunidos na sala, disseram-me um dia: já resolvemos o que fazer com você. Sua avó está morando em São Paulo. Você vai morar e estudar lá. Estudar o quê? Estudar na escola normal. Assim, um dia será professora e ficará independente. Então os dois, num desabafo, contaram-me que nunca puderam, devido à situação, dar-me a mesma instrução que haviam dado aos outros filhos. Mamãe falava isso numa tristeza, como se sentisse dor. As mais velhas tiveram aulas de inglês, de francês, de literatura e música. Os meninos, no colégio de Itu, estudaram línguas, seguiram cursos. 2 vão estudar engenharia. Só Raul prefere trabalhar. Renato já está em São Paulo, em casa de tia Genebra, que ofereceu a casa para ele morar. Meu pai continuou: só você, minha filha, que não teve estudos. Que estudos você fez até hoje? Só no grupo escolar. Agora, em São Paulo, você vai estudar na escola normal, que também é pública, mas será muito bom para você. Sabemos que é uma boa escola. Não podemos dar mais do que isso a você. Parou de falar com voz embargada. Eu não gostava muito de estudar. Consolei-os dizendo que estava muito contente. Não se preocupassem comigo. Seria professora um dia, viveria à minha custa e não perturbaria ninguém. Entre a escola normal e o colégio particular, se eles quisessem mesmo saber a verdade, eu preferia a primeira. Perguntaram ainda com certo receio: você não se incomoda então de seguir para São Paulo sozinha e morar com sua avó? Respondi que gostava muito de vovó, e apesar das irmãs mais velhas dizerem que vovó era exigente e resmungona e tinha um gênio insuportável, para mim não era nada disso. Fora sempre minha amiga. Gosto de vovó. Quer estudar para ser professora? Serei professora, respondi. Preparei-me para seguir para São Paulo. Menina caipira do interior que nunca vira a cidade grande. Mamãe disse que me acompanharia e entregaria à vovó. De vestido longo até os tornozelos, mamãe levava na cabeça um toque de veludo verde com laço verde. Quando papai a viu assim vestida, começou a rir com ar divertido. É esse o periquito verde? Será que vai fugir? Mamãe fechou o carranca, apertou os lábios e resmungou. Que tolice, Antoninho, não gosto de brincadeiras assim. Eu com chapéu de palha marrom enfeitado, com cerejas vermelhas que caíam dependuradas. Esse chapéu fora usado por Nicota em sua viagem de núpcias. Botinhas de cano comprido, malas de couro estavam amarradas com cordas para não se abrirem na viagem, e levávamos farnel de farofa e frango. Assim, caras caipiras, roupas caipiras, seguimos pelo trem de Sorocabana até São Paulo. Mamãe e eu não podíamos com o cheiro de carvão,
e começamos a enjoar e a vomitar, ela por uma janela, eu pela outra. Pusemos tudo para fora do estômago. Quando eu punha a cabeça para fora da janela, tirava logo o chapéu para que o vento não o carregasse. Vomitamos até não ter mais nada no estômago. Quando não havia nada para pôr para fora, eu ainda vomitava um líquido amarelo que mamãe disse chamar-se bilis. Depois desse líquido, quando não havia nada mais mesmo, quase ia o estômago também. Pálidas e esgotadas, sem sequer tocar no farnel tão bem preparado e embrulhado por papai, chegamos à noite a São Paulo. Na estação, minha avó de chapéu preto em formato de touca, preso debaixo do queixo com fita de veludo, e irmã muito preta e muito alta, sorriam discretamente para nós. Tomamos um carro com 2 cavalos na porta da estação. Vovó ainda não confiava em automóveis mal cheirosos. Olhei o cocheiro com chapéu alto como cartola e achei-o muito elegante. Plaf, plaf, plaf. Fomos vagarosamente descendo a Avenida Tiradentes, o carro entupido de malas e pacotes, e chegamos à casa da vovó. Tudo era novidade para mim. O que mais me impressionou foi o ruído das patas dos cavalos no calçamento das ruas. Nas cidades do interior não havia esse ruído, havia apenas pó. Aquele bater os cascos nas pedras me acordava às noites e eu ficava ouvindo com enlevo. Nunca ouvira ruído semelhante. Ficamos instaladas. No dia seguinte, mamãe, com o mesmo vestido e o mesmo chapéu, foi fazer compras. Tecidos, linhas, carretéis de seda, encomendas de eutimia, fita de cor tal, linha de cor tal, encomenda de nicota. Depois das compras, começaram as visitas. Visitamos todos os parentes. Mamãe gostava de procurá-los, saber como estavam vivendo, trocar impressões com os pobres e os ricos. Residindo sempre longe, anos e anos, mamãe não se lembrava bem das caras dos primos e tios, mas quando estava em São Paulo, visitava a todos e me obrigava a acompanhá-la. Eles querem conhecer você, dizia como se desculpando. Eles nem sabem que eu existo, mamãe. Ela apertava os lábios como fazia quando estava zangada, como se fosse a muo, e já entendia. Tinha que ir. Visitava primeiro as tias. Tia Genebra de Barros é viúva do brigadeiro Luiz Antônio, irmão de sua avó. Depois visitávamos tia Alice e tio Carlos, ele também irmão de vovó, e tia Amélia de Barros. Lá ia eu. Depois tinha tia Isabel Paz de Barros. Depois as primas. Prima Paulina Souza Queiroz, prima Gabriela. Eu até me perdia no meio de tantas tias e primas. Obedecia. Ficava acanhada num canto da sala, olhando de longe os parentes, o chapéu com cerejas dependuradas, triste, quase acabrunhada. Vovó e mamãe conversavam, muito animadas com as tias e primas. Eu escutava e prestava atenção nas coisas que me rodeavam, principalmente nas pessoas. Ouvia a mamãe falar tanto em sertão, sertão onde essa menina nasceu, sertão. Eu tinha vontade de gritar, mamãe, pare com esse sertão, coitado, não tem culpa. Depois de muito sertão, de me olharem e de me fixarem procurando parecença, nós nos despedíamos e eu respirava quando deixava mais uma visita concluída. Tomávamos o bonde de volta para a casa de vovó, na Avenida Tiradentes. Fui matriculada num curso de preparatórios para depois fazer exames para entrar na escola normal. Durante uns 6 meses, aos arrancos e empurrões, estudei mal e mal. Português, aritmética, geometria, álgebra, trigonometria, mecânica, astronomia, francês, música, economia doméstica, desenho, etc., etc. Depois de misturar tudo isso na minha cabeça, falsificaram papéis porque minha idade não era suficiente, e assim, com papéis falsos, idade falsa, fiz exame para a escola normal da praça. Apavorada com o movimento à minha volta, com tanta gente desconhecida a falar, a quase gritar, voltei correndo para casa e disse à mamãe que estava novamente em São Paulo a fim de acompanhar meus exames.
Não posso. Toda aquela gente aprendeu 1 ano para fazer exames, e eu saí do grupo escolar e os preparatórios do curso não foram suficientes. Não sei nada, não entendo nada. Preciso estudar mais 1 ano, mamãe, para depois tentar fazer exames. Mamãe compreendeu, mas me aconselhou a tentar. Não custa nada, faça os exames. Se não entrar na escola, fará então mais 1 ano de preparatórios, mas acho que deve tentar. Fiz os exames, entrei em último lugar. Entrei na escola, mas para seguir depois aquelas matérias que eu mal tinha aprendido, que eu estudara passando por cima, foi muito difícil para mim. Eram muitas, em cada ano apareciam novas matérias, e depois que deixei a escola, nunca mais ouvi falar nelas. Metodologia, psicologia, zoologia, botânica, taquigrafia, pedagogia, datilografia, além das comuns de todos os dias, geografia, história, francês, inglês, outras e outras. Para que tanta coisa? Eu me perguntava. Comecei a odiar números, países, nomes, capitais, cidades principais, nomes de rios, de montanhas altas, de florestas, de pistilos, de como é formada a fruta, de onde vem a flor. Tinha que decorar tudo aquilo. Era demais. A metade não entrava em minha cabeça. Corolas e pistilos. Para que saber? O Nilo, o Ganges, o Eufrates, outros rios, os maiores do mundo, Mississippi, Amazonas, este era nosso. Qual a população da China e da Bélgica? As principais cidades do interior do Ceará? Por onde passa o rio Amazonas? Onde nasce? Deus me livre, como dizia a mãe, estava apurada. Deus me livre. Nem sei como entrei na escola, empurrada, assoprada, auxiliada. Mentindo. Fiquei no fim da classe, era o último 30 e tantos. A classe tinha 40. Eu pensava, para que estudar a vida dos bichos, mamíferos, vertebrados, invertebrados? A cobra é mamífera? A baleia é mamífera? É possível dar de mamar debaixo d'água? Invólucro floral? Coroliforme? Corolácea? Botânica? Parte feminina da flor? Ovário? Flor tem ovário? E os ossos do corpo humano? Quantos são? Para que saber? Deixe isso para os médicos, eu não. Fiquei quase louca. Não entendia mais nada. Por mim, desistia de tudo, de estudar, de ser professora, de lecionar, de crianças. Conseguirei guardar tudo isso na cabeça? Reter? Impossível. Vinha o professor de português. Como se flexionam os adjetivos? Que diz da conjugação dos verbos em iar? Quero que as senhoras escrevam o pretérito perfeito do verbo reter. Vinha o de matemática, de francês, de inglês, um sucedia ao outro numa sequência infinita. Enquanto eles falavam, eu pensava. Prefiro ir embora, viver no mato, montar a cavalo, galopar, esperar o amanhecer e o crepúsculo, sentir a terra, o cheiro do capim-gordura, sentir a natureza em flor, mas não estudar a flor com corolas e ovários. Vinha o professor de francês e dizia: Conjuguez le verbe, entender e passer composer? Ou então sussurrava: Analysez les pronoms la leçon? Estudei mal, aos arrancos, distraída na classe. Para onde irá essa mosca? Já sei, vai passear na cabeça de Valentina. Está agora na testa da Eunice. O professor é baixo, gordo, feio. Ao contrário, esse é alto, nariz adunco, nariz chato. Eu não aprendo porque ele fala em voz baixa, é por isso. Irei ser professora? Ensinar o quê? Conjuguez le verbe entreter para os filhos dos caboclos? Ou para os filhos dos colonos? Inglês para a mulher do administrador? Hoje a senhora vai repetir comigo esta frase. I want to hear you say it. Entendeu? Then I sang it. Nossa, hoje é o dia de geometria. Teoremas. Que irei fazer com teoremas? Amanhã é taquigrafia. O que é mesmo estenografia? Já sei, escrever por abreviaturas. E com a mesma rapidez com que se fala,
Bonito mesmo, mas para que aprender? A mosca já foi 2 vezes passear no nariz do professor. Ele tocou. Amanhã é dia de botânica. Ele espantou a mosca 3 vezes. Em vez de dizer tocou, deve-se dizer espantou. Mas a mosca ficou espantada? Na semana passada foi até engraçado. Ele perguntou o que é Estefânia. Eu disse que não conhecia nenhuma Estefânia, mas achava que era nome próprio. Com um ar superior, me corrigiu. É uma trepadeira da família tal. Aí eu me perdi completamente. E a pergunta que ele fez outro dia para arrasar a classe? Mas foi outro professor, não este. Qual a diferença entre logógrafo, taquígrafo e estenógrafo? Ninguém sabia. Uma vergonha. Segunda-feira a lição é sobre a Grécia, professor de geografia. Preciso estudar. Quem foi Pitágoras? Filósofo grego? Não é geografia, é história da Grécia. O que é pitagorismo? Eu estava tão longe da Grécia e respondi que era a árvore de piteira. As colegas riram. Ele riu e perguntou, o desgraçado. Então é uma planta? Afirmei que era, só de raiva. Morro de tanto estudar, vou morrer. Aula de anatomia. Quantos ossos tem o corpo humano? Vou morrer. Já escrevi para a mamãe. Ou vou desistir ou morrer. Mamãe respondeu. Tente de novo, estude mais. Não é só você que está assim desesperada. Foi horrível o primeiro ano que cursei na escola normal da praça. A culpa não foi da escola, foi minha. Eu não me aproximava das colegas, não tinha o hábito de procurar amigas. Então começaram a dizer que eu era orgulhosa, pensava que era a mais bonita. Pobre de mim, nem bonita nem orgulhosa, protestava. Não sei viver no meio de tanta gente. Sempre fui só, cresci sozinha. Sou estúpida, não entendo de quase nada. Aos poucos fui me chegando, procurando conversa com uma e outra, mas fazia isso constrangida. Convidei 2 ou 3 para estudarmos juntas. Diziam que se aprendia muito mais estudando em conjunto. Uma delas me convidou para ir estudar com mais 3 colegas na casa dela. Perguntei à vovó se poderia ir. Ela disse que não. Você nem sabe quem é essa gente? Como é que vai estudar na casa dela? Disse o nome da colega, que era muito simpática. Minha avó respondeu que o mundo estava cheio de gente simpática, mas que a colega talvez não fosse bem educada. Pelo nome ela não conhecia. Não me deixou ir. Devo explicar que essa era a época do nome. Quem é fulano? Não sei, mas é da família boa, dos fulano de tal da cidade. Não sei quem é. Desprezavam Cicrano porque não tinha nome. Em um qualquer sem tradição. De que família é Beltrano? Ah, Beltrano é dos de Jundiaí. Será que é parente do barão tal? Ah, então é gente boa. Boa gente. Faziam questão de nomes, e geralmente dava certo, talvez acaso. Foi nesta ocasião que recebi carta de mamãe, pedindo que não comentasse, mas meu pai perdera o cartório. Foi nomeado outro em seu lugar, pelo partido vencedor, mas que eu não me preocupasse. Iriam residir numa chácara no alto da cidade, com muitas árvores, e eu haveria de gostar. A casa da chácara estava passando por reforma, e ficaria muito boa. Então, nas primeiras férias, tomei o trem para Botucatu, saudosa da tranquilidade da cidade, dos pais, dos sobrinhos, dos filhos de Nicota, do ar, da poeira, das ruas sem calçamento por onde passam carros de boi levando lenha, levando palmitos, frangos para vender, chiando. Saudosa das pessoas conhecidas das ruas sem movimento, dos carros puxados por cavalos. Na estação vi meu pai me esperando. Eu tinha vomitado todo o tempo, e numa das vezes que coloquei a cabeça para fora para vomitar, esqueci de tirar o chapéu de cerejas, e o vento levou-o. Fiquei olhando o chapéu voando, bateu uma cerca de arame onde ficou enganchado. Depois continuou a voar, e olhei-o até perder de vista. Cheguei muito desapontada, pálida e sem chapéu. Tomamos o carro puxado por 2 cavalos velhos, sem raça, de um branco sujo. Papai pegou minha mão e perguntou cheio de ternura. E então, filha, como foi os estudos? Passou para o 2º ano?
Contei que talvez tivesse passado, mas arranhando, saberia logo mais. De mãos dadas chegamos em casa, onde mamãe esperava na porta, mais envelhecida, com ar cansado. Onde está o seu chapéu? Perguntou olhando minhas mãos vazias. Ninguém andava ou viajava sem chapéu, complemento indispensável do traje de rua. Pus a cabeça para fora da janela e vomitei o café com pão e o chapéu também. Voou longe, mamãe. Ainda vi quando ficou enganchado na cerca de arame e umas vacas ali por perto olharam admiradas, mas depois ele sumiu. A essa hora as cerezas já foram devoradas. Os bois pensaram que eram frutas mesmo. Entramos em casa rindo muito e mamãe perguntou por vovó, pelos filhos, por parentes, amigos e desconhecidos. Queria saber detalhes, novidades, qualquer coisa sobre aquele mundo que fora sempre o dela e do qual se afastara havia tanto tempo. Mandou servir o jantar, e tudo o que eu apreciava estava ali sobre a toalha branca, simples mas engomada. Tudo pobre, os pratos desbeiçados, os copos grossos e feios, mas tudo limpo, agradável e familiar. Flores no centro da mesa, sobre uma salva de prata antiga. Repeti a sobremesa, manjar branco. Mamãe ficou contente, disse que fizera o doce para mim. Contou que os gêmeos de Nicota estavam crescidos e bonitos, um moreno e o outro claro. Depois que desfiamos os causos dos amigos e parentes, perguntei a meu pai se a política esfriara na cidade. A mesma coisa, respondeu ele. Continuam a se odiar, a não passar um na frente da casa do outro. Nomearam fulano, um correligionário deles, para o cartório. Assim tive que deixar, e estamos vivendo aqui na chácara. Hoje está escuro, você não pode apreciar, mas amanhã vai ver como é bonita. Mamãe interrompeu para dizer que achava a política mais tranquila no momento, pelo menos parecia sossegada. Mas continuavam politiqueiros. Deixe chegar a época das eleições e você vai ver se estão sossegados. Ele recriminava o ódio existente entre as duas famílias, parentes tão chegados. Continuou a contar casos e intrigas entre partidos. O ódio é a maior praga que pode haver, acaba com tudo, com amizade, com parentescos, com famílias inteiras. Aniquila tudo o que há de bom nesse mundo, faz desaparecer a justiça. Nunca odeie ninguém, minha filha, é o que eu peço a você. É contra Deus. Dei risada. Quem vou odiar, papai? Prometo que nunca terei ódio, nem ofenderei ninguém. Só se eu não souber que estou ofendendo, aí é diferente. Ele confirmava. Dava uma tragada no cigarro de palha de fumo ardido e continuava. Você se lembra daquele fulano que recebeu cusparada no rosto e não reagiu? Mamãe intervinha que eu não podia lembrar. O melhor seria contar o caso todo. Meu pai então narrava. Um político recebera cuspo do adversário em pleno rosto. Imagine brigar assim, sem compostura. Esse que recebeu a ofensa não reagiu. Então, cusparada ficou sinônimo de covardia. Até hoje, depois de anos, quando alguém deseja ofender um outro, até as crianças na escola cospem ao lado e a briga começa. Rapazes dão murros, crianças brigam a tapas. Se você perguntar o que aconteceu, respondem: ele cuspiu. Cuspiu em você? Cuspiu no chão, e é a mesma coisa. Só a palavra ou a menção de cuspir, juntar os lábios para cuspir, ajuntar cuspe na boca, era ofensa feia. Só por uma cusparada no rosto. Eu achava graça, estava longe daquilo tudo. Achava uma imbecilidade se odiarem por causa de uma política mesquinha e inútil. Inútil porque aquele que era adversário hoje poderia ser amigo amanhã. Aquele que com cuspe se ofendia na semana seguinte cuspia também. Triste coisa a política daquele tempo. Papai gostava de dar conselhos, sempre sensatos e úteis. Desconfie de quem não gosta de música. Essa pessoa não é boa. Eu ria e perguntava: por que diz isso, papai? Pela experiência que tive na vida, respondia. A música faz parte do que é bonito e agradável, assim como as flores, como os pássaros. Quem não gosta de um animalzinho que vive em casa e vem receber você na porta da rua? Um cachorro, um gato, um passarinho.
Tudo é bonito e faz parte da vida, da nossa vida cotidiana. Quem não se importa com essas coisas, quem não vê a beleza de uma flor ou não repara num amanhecer, é pessoa má e egoísta. Não serve para ser nossa amiga, nem para conviver com ela. Eu deixava passar um minuto, esperava que ele preparasse outro cigarro de fumo forte e dizia devagarinho, sondando: Papai, o senhor disse que tocou na banda de Sorocaba? Toquei trombone e sou capaz de tocar até hoje. Toquei flauta também. Pois é, mas mamãe não gosta de música. Ele pulou para defender mamãe. Quem disse isso? Ela gosta, mas não aprendeu. Como é que se pode gostar de uma coisa que não se conhece? Mas gosta de flores, vive plantando flores na chácara, trata dos bichos e gosta deles. Você falou nisso só para me provocar, sua maliciosa. E sua mãe gosta de versos, gosta de romances. Pergunte sobre as pombas de Raimundo Correia. Falei que estava brincando, e quando mamãe entrou na sala, pedi-lhe para dizer os versos, e no mesmo instante ela recitou. Vai-se a primeira pomba despertada. Recitamos juntos versos e papai recitou o tejo. Corria branda a noite, o tejo era sereno. Fomos nos recolher aos quartos altas horas da noite. Eram apenas 10.